A Comissão Nacional da Verdade, instituída em 2012 para apurar graves violações de direitos humanos, especialmente durante a ditadura civil-militar, concluiu num relatório de 2014 que foi possível confirmar 434 mortes e desaparecimentos de vítimas do regime, sendo 191 mortos e 210 os desaparecidos, e 33 desaparecidos cujos corpos tiveram seu paradeiro posteriormente localizado. Quem que eram essas pessoas, no sentido de que perfil? Qual era o perfil delas? Eram militantes de esquerda, eram estudantes, eram jornalistas, enfim, quem eram essas pessoas? Essas pessoas não têm um perfil homogêneo, embora boa parte delas seja composta por antigos militantes da chamada esquerda revolucionária, ou seja, aquelas pessoas que optaram pela luta armada, pelas ações armadas, a gente pode dizer talvez melhor assim, ações armadas para tentar não apenas acabar com a ditadura militar, mas implantar também o governo socialista ou coisa parecida. Então, a maioria dessas pessoas desaparecidas tem ligação com a esquerda revolucionária. E um aspecto assim dramático dessa situação é que, a partir do ato institucional número 5, depois do ano de 1968, que justamente cujos protestos famosos, né, de 1968 começaram justamente com a morte do Edson Luiz, mas esse ano ele termina com uma enorme frustração para a esquerda e para os democratas em geral, que é o ato institucional número 5. Ora bem, quando houve esse ato institucional número 5, muitos daqueles estudantes que haviam protestado contra a ditadura ao longo de 68, eles naturalmente receberam aquilo como um balde de água fria. E, portanto, eles se tornaram facilmente recrutáveis por essas organizações revolucionárias de esquerda. Então, vários estudantes que não eram comunistas, não tinham convicção doutrinária ou ideológica com a esquerda revolucionária, mas que se sentiram muito frustrados com o AI-5, acabaram entrando na clandestinidade, como se dizia na época, ou seja, entrando nessas organizações da esquerda revolucionária que propunha ações armadas. E esses jovens estudantes não tinham nenhuma experiência com armas, nenhuma experiência com ações revolucionárias e se tornaram vítimas da repressão que caiu sobre todas essas ações armadas e, portanto, várias dessas vítimas que você mencionou são jovens estudantes que participaram sem grande convicção dessa maneira das organizações revolucionárias e acabaram presos, torturados e mortos. Então é um aspecto que ainda é bem pouco estudado pela historiografia brasileira, mas é um dos aspectos mais traumáticos, vamos dizer assim, a vitimação desses jovens estudantes que, em 69, ingressaram, vamos dizer assim, desavisadamente, sem grande convicção ideológica, na esquerda revolucionária. Essa é uma das questões que mais me é formulada, né? Inclusive, em geral, ela tem uma segunda parte, que é assim, mas se a esquerda quer que haja punição dos militares, então tem que haver a punição também da esquerda que pegou em armas. Isso não é correto por diversas razões. Em primeiro lugar, a opção pela luta armada, né, foi uma opção com certeza extremada, uma opção que também é marcada pela violência, mas é preciso um pouco entender o que estava acontecendo naquela época, e a esquerda em geral, no mundo todo, vinha discutindo essa possibilidade de pegar em armas para combater o que eles consideravam muito negativo, que era o capitalismo, em função de algumas vitórias obtidas, sobretudo em Cuba, no Vietnã, onde o comunismo foi vitorioso. Então, é preciso compreender historicamente por que aquelas pessoas da esquerda revolucionária
que parte da esquerda discordava disso, né? Como o Partido Comunista. Mas esses grupos da esquerda revolucionária embarcaram nessa discussão. Inclusive, é preciso também lembrar que essa discussão vinha antes do golpe de 64, né? Então, a gente tem uma outra discussão na historiografia que é a seguinte: essa esquerda revolucionária queria apenas combater a ditadura ou queria implantar o comunismo, né? Então, é claro que havia essa pretensão revolucionária, não apenas de combater a ditadura, mas de acabar com o capitalismo, vamos dizer assim. Então, essa é uma discussão que é muito interessante ser feita, né? A outra parte, que tem a ver com essa história de punir os dois lados, essa é mais simples da gente responder de maneira cabal. Porque, como eu já disse, as pessoas foram presas, né? Toda essa esquerda revolucionária foi derrotada, foram presos. Os que foram presos, quase que 90%, eu diria até 95%, foram torturados, alguns foram mortos, e os que sobreviveram foram para a justiça militar. Na justiça militar, eles foram, regra geral, alguns foram absolvidos, né, raramente, mas na justiça militar eles foram julgados, punidos, condenados e foram presos, ficaram na cadeia. Portanto, aqueles que sobreviveram da esquerda revolucionária que pegou em armas foram julgados e presos. E daí a ideia de anistia. Você só dá anistia a quem foi condenado por um crime, né? Uhum. Agora, e os militares que participaram da tortura? O que aconteceu? Não aconteceu nada. Eles não foram condenados por coisa nenhuma, apesar de terem praticado um crime abominável, um crime contra a humanidade, e, portanto, a anistia de 79, que perdoou os torturadores, ela é indevida por isso. Porque uma coisa é você anistiar quem foi condenado, outra coisa é você dar uma anistia, vamos dizer, como se fosse uma anistia prévia para alguém que nunca foi nem sequer julgado nem condenado. Então, a história de que os dois lados, né, deveriam ser considerados é uma afirmação totalmente indevida. A esquerda revolucionária que pegou em armas foi dizimada, muitos foram mortos, aqueles que sobreviveram foram interrogados, presos, julgados por uma justiça militar muito dura e punidos com penas, em geral, exageradas.